Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de filosofia, nosso primeiro vídeo da nossa aula de filosofia, do material da apostila aí, tá bom? Do capítulo 2, né, da apostila de filosofia do segundo bimestre. Antes, vamos recordar o que significa filosofia? Olhando aí no dicionário, nós temos a definição, olha. O que é filosofia? Significado de filosofia. Razão é um substantivo feminino e é a razão da existência humana, conjunto das reflexões particulares que buscam entender a realidade a partir da razão, a partir daquilo que você entende, né? Das suas reflexões, dos seus conhecimentos, né? De você pensar sobre isso, né? Não é só das emoções. E a filosofia vem também de sabedoria, reunião das regras ou princípios básicos que norteiam a vida prática, né? Então isso também tem a ver com filosofia. Então, se você ainda não entender essa definição, procura aí nos dicionários, né? Que eles nos ajudam a entender essas palavras. E a palavra filosofia tem o nome Sofia, né? Que significa sabedoria. Então, é quando a gente para pensar e refletir as coisas através da razão, dos conhecimentos que a gente já adquiriu, né? E muitas vezes a gente faz muitas perguntas, né? Por que disso? E por que daquilo? E toda vez que você tem essa pergunta em mente, por quê? Você procura uma resposta, né? Essa resposta nem sempre vem e nem sempre está pronta. Você precisa pesquisar, conhecer, se aprofundar. Então, a filosofia traz essas reflexões pra gente, tá bom? Então, aí no capítulo 2 de filosofia, na apostila de vocês, o tema é concordar e discordar. Então, concordar sempre e discordar sempre. Será que isso faz bem? Será que isso ajuda a manter a nossa mente aberta? Eu posso concordar com você em alguma situação, mas em outra discordar. Mas concordar e discordar simplesmente pelo fato de contrariar o outro, sem base na razão, será que isso é saudável? Será que isso é bom? Então, vamos começar aí usando alguns temas de reflexão. Aí na página seguinte, você já notou que as pessoas podem ter opiniões parecidas ou diferentes quando observam as mesmas coisas? Então, a opinião é aquilo que você tem, aquilo que você acha, aquilo que você acredita. Baseado na sua crença ou baseado naquilo que você já estudou, na ciência, por exemplo, né? Então, se a gente observa a mesma coisa, será que nós vamos ter a mesma opinião? Por exemplo, olhando aqui, olha, essa flor, vemos que ela é de plástico. Você acha bonita ou feia? Você pode dizer que ela é feia porque ela é de plástico, você deu um argumento. Eu já acho ela bonita, mesmo sendo de plástico, né? São opiniões diferentes? São. A minha opinião é melhor que a sua? Ou a sua é melhor que a minha? Né? Então, isso que a gente precisa entender. Tem aí um QR Code de um joguinho e duas crianças observando o mesmo objeto, né? Uma escultura. Uma está pensando ali, o que ela achou desse objeto? Ela achou interessante. Já a outra achou esquisito. Qual dos dois está certo? Será que ela tem o direito de achar interessante, de bonito, sei lá, outra coisa, né? E ele tem o direito de achar esquisito, feio? Claro que tem. Ambos têm opiniões diferentes, né? E como ser humano, cada um vai sentir algo diferente daquilo que está à sua frente. Então, a questão da beleza, que é isso que está sendo avaliado ali naquela peça, eles estão observando a beleza, a funcionalidade, para que serve, né? Funcionalidade. Então, cada um está julgando de uma forma diferente. Uma deve ter achado bonita, a outra esquisita, por quê? Para que serve isso, né? O que você quis mostrar com isso? Então, a beleza pode ser encontrada nos sonhos e na arte, mas também ao seu redor. Afinal, o mundo está repleto de coisas bonitas para serem percebidas e admiradas. Talvez você nem dê atenção a algumas delas.
Mesmo assim, você consegue imaginar como seria o mundo se a beleza não existe. Mas quem é que define o que é bonito e o que é feio? Né? Eu posso achar a flor de plástico bonita e você achar feio, né? É aquilo que nos emociona. O bonito pra gente, a beleza pra gente, é aquilo que nos emociona, que nos traz algum sentimento bom, né? Aqui nós temos um arco-íris. Quando você vê um arco-íris, o que você sente? Você sente alegria ou tristeza, né? Então a beleza está associada a isso, a que nos conforta, né? Aquilo que não nos dê estranheza, aquilo que não nos assusta. O que pode ser bonito para mim, pode não ser bonito para você, porque talvez assustou você, deixou um certo desconforto, estranheza, ai que esquisito, né? Não gostei não. Mas a gente precisa o quê? Ter respeito, né? E o jeito de falar também. Aí nós temos atividades em relação a essa proposta, né? Sobre a beleza. Aqui tem um texto que continua isso e vocês vão fazer uma atividade de acordo com essa leitura, tá bom? Houve um tempo em que a beleza morava sozinha, longe de tudo e de todos. A casa dela era um encanto, uma beleza sem fim, uma belezura sem fim. Mas coitadinha da beleza, estava cansada de viver tão só. Por isso resolveu ir passear. Foi. Quanto mais se afastava de casa, mais triste a beleza ficava, pois não encontrava nada de bonito para admirar no caminho. Ela ficou tão triste, mas tão triste, que desandou a chorar. E chorou tanto, mas tanto, que acabou se derretendo. Então, milhões de gotinhas de beleza espalharam-se pelo mundo e ele nunca mais foi o mesmo. Olha, foi até bom, né? Ela ter saído de casa, porque ela se espalhou, não ficou reclusa em um único lugar, né? Então ela se dividiu. Então, como que você termina esse texto, né? Como que você imaginou como é a beleza nesse texto aqui? Em sala de aula vamos conversar sobre isso, tá bom? Aí tem outras atividades que vocês vão estar fazendo também, tá bom? Não deixe para depois, leia com calma, tá? Em sala de aula a gente vai estar conversando também. Aqui nós temos dois animais diferentes, né? Nós temos um pinguim e uma moça. Vocês já viram eles de perto? Aqui no Japão tem aquários, né? Com animais dessa região. Se você ainda não conheceu, né? Tem esses animais aí, o pinguim e a moça. Inclusive eu fui num parque, no Beachland, né? Acho que é lá em Utsumi, se eu não me engano, que tem tanto o pinguim quanto a moça. Quando eu me aproximei da moça, ela estava numa grade, né? Não sei o que aconteceu com ela, se ela ficou irritada comigo, se eu, sei lá, né? Se ela não me gostou, se ela não me achou bonita, né? Ela meio que tossiu, espirrou e jogou um jato assim na minha cara, gente. Parecia filme. Claro que não tinha meleca, não tinha nada, era mais vapor e vento, né? Mas me deu um susto tão grande quando ela fez isso. E foi uma experiência, foi bem interessante. Agora, pensando nisso, foi divertido, mas na hora não foi não, foi assustador, né? Aqui tem um vídeo, um QR Code com um vídeo sobre esses animais, tá? Assista aí com calma. Outro animal também, urso polar. No zoológico de Nagoya tem o urso polar, se você ainda não viu, né? Aqui também tem outro QR Code. Esses animais vivem em duas regiões distantes entre si, onde há muita neve e as temperaturas são bastante baixas, então lá é bem frio, né? O urso polar e a morsa são grandes mamíferos, encontrados principalmente no Polo Norte. O pinguim, por sua vez, é uma ave que vive em outro lado do planeta, sendo encontrado principalmente no Polo Sul. Apesar da distância entre esses lugares, o autor do texto seguinte imaginou um encontro dos três animais e uma conversa entre um urso polar e um pinguim a respeito da beleza das cores. Vou ler para vocês aí o texto, tá bom? O pinguim e o urso polar. Certo dia, o pinguim e o urso polar se encontraram. Foram se sentar um ao lado do outro em um monte de gelo e começaram a conversar sobre a beleza das cores. Que cor você acha mais bonita? Perguntou o urso polar. Preto, falou decidido o pinguim. E você?
Eu acho o branco a cor mais bonita, respondeu o urso polar. Preto é muito preto. É, retrucou o pinguim, mas branco é tão branco, tão pouco preto. Tá bem, disse o urso polar, mas preto é tão sombrio, tão pouco branco. Ora, respondeu o pinguim, não é tanto assim. O preto pode ser muito divertido. Ou você, por acaso, não me acha divertido? Claro que sim, disse o urso polar, mas eu acho o preto um tanto sombrio. Não, eu prefiro o branco. Ok, Code, continuando na página 9. Mas no branco tem tão pouca cor, reagiu o pinguim. O branco é tão sem importância, tão nada. Imagine, disse o urso polar. Não é tanto assim. O branco pode ser muito bonito. Ou por acaso você não me acha bonito? É claro que sim, respondeu rápido o pinguim. Mas mesmo assim, eu acho o branco muito pouco. Eu gosto mesmo é do preto. Ficaram em silêncio por um momento no monte de gelo. O pinguim e o urso polar olharam para todo o branco e para todo o preto que havia em volta deles. O pinguim olhou para o nariz molhado do urso polar, que era tão preto e divertido. E o urso polar olhou para o pescoço do pinguim, que era tão branquinho e luminoso. Qual preto? Perguntou por fim o urso polar. Como? Perguntou o pinguim. De qual preto você gosta mais? Ah, disse o pinguim, do preto profundo. Do preto profundo e brilhante é que eu gosto mais do que de um preto superficial ou preto fosco. Sim, o preto profundo e brilhante é do que eu gosto, do que eu mais gosto. E você? Do que eu mais gosto é do branco frágil, tão branco que você quase nem tem mais coragem de respirar. Isso sim é que é um branco bonito. Ficaram novamente em silêncio por um momento. Então uma moça passou escorregando por detrás de um monte de gelo. Estava com um cachecol vermelho com uma listra amarela. Você viu? Perguntou o urso polar ao pinguim. Sim, respondeu o pinguim. Que horror! Que cores pavorosas! É, disse o urso polar. Essa aí não entende nada de cores. De jeito nenhum, concordou o pinguim. Nós sim, não é, urso polar? Nós sim, respondeu o urso polar e colocou seu braço branco sobre os ombros pretos do pinguim. Então, quem escreveu esse texto, está escrito aqui embaixo, Gert de Coqueri, eu não sei pronunciar essa palavra, e Klaas Verplank, também não sei pronunciar, me perdoe. Gente, então, trocando uma ideia, São Paulo, né? Esse texto foi publicado em 2007. Então, baseado aí nesse texto do pinguim, do urso polar, eles estavam discutindo a cor que eles mais gostavam, né? Então, o urso polar, ele baseou-se na cor branca. Por quê? Qual a cor do urso polar? Já o pinguim baseou-se na cor preta. O pinguim tem duas cores, mas qual é a cor que mais predomina no pinguim? Né? Então, eles se basearam naquilo que eles têm, naquilo que eles veem todos os dias, naquilo que eles estão acostumados, né? Quando a gente não está acostumado com uma coisa, a gente acha estranho. Tanto que quando a morsa chegou lá, outra cor, ainda com cachecol, né? Colorido, isso trouxe estranheza para os dois, né? E eles acabaram concordando um com o outro, apesar das discordâncias aí, tá certo? Então faz aí as atividades de acordo com o que nós lemos até agora, tá bom? E tem a atividade Vamos Brincar. Olha, essa aqui é uma coisa muito legal, olha. Tem esse disco aí na página 11, né? Que você pode pegar também lá no material de apoio, se eu não me engano. Tem umas frases sobre a beleza das cores e de outros elementos, olha. Esse disco, se você gira ele rápido, as cores vão misturar, né? Qual é a cor que você vai conseguir ver no final de toda essa mistura? Você já viu esse disco, né?
Então, aqui no amarelo, uma casa bonita quando é o quê? Uma atitude bonita quando é uma atitude bonita para você? Uma pessoa bonita quando é, será que bonita é só a aparência ou as atitudes também? Né? Uma cor bonita quando é, uma flor é bonita quando é e uma música é bonita quando é. Então você vai registrar as suas respostas aqui embaixo. Uma casa é bonita quando é, completa aí o que você acha dessas frases, tá? Como que você completaria essas frases, tá bom? Todos nós, além da opinião da beleza, o que é bonito, o que não é, nós também temos gostos diferentes. Gostos aqui não é no sentido de comer, né? É de opinião, né? Daquilo que você prefere, né? Ao lermos o texto do Pinguim e Urso Polar, verificamos que os personagens tinham opiniões diferentes e argumentos para essas opiniões, né? Sobre a beleza das cores. Isso também acontece com as pessoas. Cada uma tem um gosto próprio, por isso elas podem achar as mesmas coisas bonitas ou feias. E também podem gostar ou não de coisas diferentes. As próximas atividades você vai refletir sobre isso, né? Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que o seu amigo gosta. Então, marca aí o que você gosta de observar, o que você não gosta de observar, tá? Cada um vai fazer o seu pessoal, tá bom? Então, aqui são atividades de reflexão, olha. Pense e converse com os colegas ou com as pessoas da sua casa sobre essas perguntas. Você gosta das mesmas coisas de que seus familiares e amigos gostam? Você gosta das mesmas coisas que os outros gostam? Você sempre gosta daquilo que está na moda, que está em evidência? Né? É possível gostar ou não gostar de algo que não conhecemos? Daquilo que eu não conheço, é possível eu gostar ou não gostar? Se eu não conheço, como é que eu vou gostar ou não gostar? É igual comida, né? Se eu ainda não comi, como é que eu vou saber se é boa ou não? Né? O que faz as pessoas gostarem ou não gostarem de algo? Porque as pessoas gostam de coisas diferentes? É possível gostar de uma pessoa mesmo sem gostar das mesmas coisas que ela? Essa pergunta é boa, ó. É possível gostar de uma pessoa mesmo sem gostar das mesmas coisas que ela? Por quê? É possível mudar de ideia sobre o que gostamos ou não gostamos? Um dia eu gosto de uma coisa, no outro dia eu mudei de ideia. Eu posso mudar de ideia? Sim ou não? Né? Então, é algo para se pensar. Por que as pessoas gostam de coisas diferentes da nossa, né? E na página 14 tem aí, olha, opiniões diferentes. Você já deve ter notado que cada pessoa tem opinião própria, ou seja, um modo individual de pensar sobre aquilo que percebe. Às vezes a gente não tem uma opinião formada, né? Porque é necessário pensar mais, refletir mais, conhecer mais a situação para a gente ter uma opinião, não é mesmo? Assim como os gostos, as opiniões das pessoas podem ser semelhantes ou diferentes. Por isso é importante pensar e conversar sobre as diversas opiniões, né? Na atividade aí, a gente vai exercer essa questão. Nós temos um QR Code de um joguinho, faça aí, tá bom? Aqui nós temos uma imagem. Então, aqui, olha, se chama o violinista, azul. Você gostou na tela? Qual a sua opinião sobre a tela? Dá a sua opinião aí, escreva o que você achou e faça as outras atividades, tá bom? Nós temos outro QR Code de uma outra tela, né? Você achou bonita essa tela? O que ela traz para você? Qual a emoção que você tem de ver essa tela? Olha então com calma a tela e faça o que se pede aí na atividade, tá? Qual a sua opinião sobre a obra Um Campo de Trigo em uma Tarde de Verão? Tá certo? Então faça aí com calma as atividades dessa página, tá bom? Aí nós temos uma imagem muito bonita, né?
E é um texto chamado Céu Colorido. Eu vou ler esse texto para vocês aí, ó. Tem um QR Code também, tá vendo, né? Então vamos lá. Faz tempo que tem uma pergunta na minha cabeça, mas só agora deixei ela sair. Por que o céu é azul? Será que o céu não poderia ser amarelo como o sol, cor-de-rosa como uma flor, ou preto como Bob, o meu cachorrinho? Quem sabe ainda verde como as folhas que caem da árvore do meu quintal? Fico irritada porque o céu não consegue mudar de cor. Eu queria tanto acordar de manhã, abrir a janela do meu quarto e ver a cada dia um céu diferente. Como é chato não conseguir tocar o céu e não poder pintar nem um pedacinho dele. Mamãe diz que não dá para tocar no céu. Ah, eu não concordo. O dia que ela deixar eu ir até onde conseguir, irei até o fim do céu. Acho que são umas 10 quadras daqui até o fim do céu. Será que o céu é duro ou mole? Eu acho que não pode ser mole, senão ele molharia e caía na gente. Meu aniversário está chegando, então vou pedir para a mamãe me levar lá. Quem sabe eu não consigo pintar meu pedacinho do céu. E aí, pessoal, o que vocês acham desse texto? Qual a opinião de vocês? Quem escreveu foi a Alda Silva, né? E também a Paula Oliveira. Paula Oliveira, a Alda Silva, né? Um mundo de histórias. Então, por que o céu não muda de cor? Por que eu não consigo chegar até o céu? Será que tem uma explicação para isso? Porque o céu tem essa cor, né? Então, ela não sabe a explicação, ela imagina, ela tem uma imaginação, né? Mas ela quer saber o porquê, ela quer saber a razão, né? Então, na atividade aí, ó, tem uma realidade aumentada, né? Então, você vai responder as perguntas aí de acordo com a sua opinião, ok? Concordar ou discordar. Você pode concordar ou discordar das opiniões dos outros, mas para isso deve ter boas razões e bons porquês. Deve ter um bom argumento, uma boa razão, né? Baseado na sua opinião. Também é importante repensar suas opiniões quando as outras pessoas apresentam boas razões para discordar de você. E você, ouvindo a opinião de outra pessoa, você pode mudar de ideia. Falar assim, puxa, não pensei nisso, tem razão, né? Agora, quando você não muda de ideia, também não pode virar briga, né, gente? Não pode virar pirracinha, né? E também não pode ofender as pessoas por causa disso, tá bom? Aqui tem um jogo, faz aí. Então, aqui, ó, quando uma pessoa apresenta as razões que a fazem pensar ou agir de determinada maneira, ela está argumentando. Conheça alguns exemplos de argumento no jogo do material de apoio. Para jogá-la, a gente vai estar fazendo junto aqui em sala de aula, tá? O objetivo desse jogo é identificar o argumento correto para cada uma das afirmações. O vencedor será quem estiver mais próximo da chegada quando a partida terminar. Então, se você quiser tentar fazer o jogo em casa com a sua família, tudo bem. Mas aqui em sala de aula a gente vai fazer também, tá bom? Continuando aí, tem outras atividades, né? E essa atividade aqui é bem legal, ó. Será que você e os colegas conseguem vencer este desafio? Tenta identificar o que há de errado com os argumentos apresentados para justificar a afirmação a seguir. Então, ó, você deve concordar com a minha opinião, porque se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Nossa, eu já ouvi isso, hein? Crianças falando isso, né? Se você não concordar comigo, eu não vou ser mais seu amigo ou sua amiga. Será que isso tá certo? Né? Se você concordar, eu lhe emprestarei a minha bicicleta. Olha, tá comprando amigo, gente? Pode isso, né? Se você concordar, muita gente concorda comigo. Por que você não está concordando comigo? Muita gente concorda comigo. Então, essas 3 afirmações aqui, você acha que tá certo? Por quê? Né? Então, pensa aí, tá bom? E responda. Aqui nós temos
o Voltaire, que é um filósofo muito importante, e tá escrito assim, ó: há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Tem gente que não suporta ouvir uma opinião diferente, né? Algumas chegam a brigar por causa disso. No entanto, há mais de 200 anos, o filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter liberdade de expressar o que pensam, mas vou voltar a repetir, sem ofender os outros. Só mudar de opinião também por pirraça, ou não ter uma opinião, ou defender a sua ideia por pirraça, né? Porque não quer dar o braço a torcer, que não quer mudar de ideia, tá? Mesmo vendo que tá errado, isso também não é muito inteligente, tá bom? Liberdade para expressar. Então, eu posso ter liberdade de dizer que eu não gosto de determinada coisa, mas eu preciso ter educação e respeito, tá, gente? Isso é importante. Continuando. Mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Hall escreveu uma biografia sobre esse filósofo, né? E usou uma frase para resumir o pensamento dele, né? Então, ó, leia a frase na ilustração abaixo. Aqui ela tá com uma máquina de escrever, ó. Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa, né? E biografia, o que significa? Livro que descreve aspectos da vida de uma pessoa. Então, vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões? Por quê? A frase da Evelyn é muito interessante, ó. Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Isso é interessante, né, pessoal? Então, aí tem as atividades e umas perguntas de reflexão. Olha, por que algumas pessoas têm opiniões semelhantes e outras têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto? Hoje nós estamos vivendo uma situação dessa, né, parecida em relação ao governo do Brasil. Muita gente concorda com o governo do Brasil, né, com o atual presidente. Outras pessoas discordam do presidente. Ambas estão certas. Você pode concordar ou discordar. O que não pode é ter briga, né, gente? Discussão, inimizade, isso que não pode. O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião, né? O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião? Ela vai ouvir outras opiniões e ela vai pensar, né? E vai ponderar. Será que o que eu estou pensando é correto? Ou será que o que a outra pessoa está pensando é o correto, né? As pessoas devem mudar sempre de opinião? Será que mudar sempre de opinião também é o correto, gente? É possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes das suas? Né? É possível? É, né? Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com ela? Ah, essa pergunta é boa. Respeitar e concordar é a mesma coisa? Eu posso respeitar a sua opinião, mas eu também não concordo com ela. É possível isso? Sim, né? Faça como os filósofos. Mesmo que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, procure entender por que ela pensa dessa maneira e respeite sempre as opiniões dos outros, né? Então, respeite as opiniões. Aí no material de apoio tem os fantoches aí dos bichinhos que vocês podem usar também, tá? Então esse vídeo é para ajudar você aí nas atividades de filosofia, em sala de aula, nas aulas online ou presenciais. Nós vamos fazer novamente essas atividades aí para quem ainda não fez, tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!